Você sente, você já entendeu, você já percebeu, você já sentiu com a cabeça, mas o seu coração ainda tropeça no mesmo lugar e você acaba voltando com aquele cara. Você sabe que você não deveria voltar com ele, que ele te maltrata, que ele briga com você, que ele te machuca e que você às vezes até corre risco de se machucar mais. Mas alguma coisa insiste, alguma coisa dentro de você insiste em permanecer, insiste em ficar ali com ele. E essa insistência tem uma origem profunda que você nem imagina. Hoje eu quero falar dessa sua parte que está cansada e que sabe das coisas, mas que ainda não conseguiu se livrar, ainda não conseguiu se libertar e ainda não conseguiu ir embora de verdade. O que realmente nos prende não é só o medo da solidão, não é só a saudade que você sente dele, não é. O que nos prende é a imagem que a gente acredita e que a gente tem internamente do outro. Isso se chama ânimos, e já tem um vídeo aqui no canal sobre ele, alguns, na verdade. O ânimos ferido, ele é mudado por séculos, e está em toda mulher, não adianta correr. A gente precisa olhar para ele, perceber, se informar e ter o conhecimento para que a gente não caia em ciladas. E esse ânimos, ele foi mudado por séculos e séculos. De ausência, rejeição, fantasia. É uma parte sua que espera ser vista, ser escolhida, ser salva por ele. E aí a gente projeta isso num homem de carne e osso. Mas esse ele é só a face externa de um masculino distorcido que é dentro de você. Então você acaba puxando, acaba atraindo aqueles homens que se encaixam nesse interno. E esse é um padrão herdado, ele é aprendido no colo, ele é repetido em silêncio, como eu já falei, há muitas e muitas gerações. E se você nunca nomeou isso, não é porque você é fraca. Não é porque você, ela lá é a fulaninha coitada. Coitada que nada, ela sempre volta pra ele maltrata, ele bate. Mas existe o inconsciente. Quem tá vivenciando aquela situação, muitas vezes não quer fazer aquilo, não quer ter tal atitude, realmente não quer. Sabe? Não tem aquela, eu vou fazer isso. Não, mas vai no impulso. Acaba cedendo a questões porque existe uma chave dentro de si mesma que ela ainda não percebeu, que é esse ânimos. E aí ela acaba indo, sabe? Acaba tendo esse impulso, mesmo sem perceber. E você não é fraca. É que você não sabe disso, ainda. E porque isso vive nas entrelinhas, você acaba achando que isso é amor, mas não é. E mais, não é uma questão apenas de uma figura psíquica, são várias figuras. É a sombra, aquilo que a gente rejeita na gente, mas que tá sempre espetando a gente, sabe? A gente rejeita por quê? Por causa da cultura, por causa da criação, da família, da religião e tudo mais. E hoje em dia todo mundo tá muito na superfície, mas eu fui em busca dos motivos principais, dos motivos reais. Puxa, por que eu ainda penso no fulano? Por que ainda aconteceu isso comigo? Por que apesar de eu saber do caráter dele, da que a pessoa não tem, não é, mesmo assim, por que eu penso nele? Eu fui em busca dessas questões. Porque é como aquela figura de tantas bexigas agarradas a um cacto, mas que ela não consegue soltar daquilo. E muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, isso não é racional, não é feito com a cabeça, isso é feito de dentro. E eu fui atrás dessas respostas. Eu fui atrás de olhar para essa figura interna masculina, onde a gente, mulher, projeta e encontra o cara com aquelas crenças que a gente tem. E que aí ele vai de príncipe encantado a sapo.
Um dia você dorme com um príncipe e aí depois de algum tempo você descobre que não era um príncipe, era um sapo que estava com você. E os arquétipos femininos também influenciam. Então, imagina assim, uma sala de reunião bem grande, onde tem várias pessoas, digamos assim. Mas aí entram os arquétipos, entra o ânimos, entra várias figuras, por exemplo, dentro dos arquétipos mesmo, a gente tem os femininos, né, que, para ficar mais didático, o do panteão grego são os mais fáceis de entender. Tem também os arquétipos dos pais, por exemplo, de figuras de autoridade. Então, você junta tudo isso nessa sala e coloca dentro de você. É por isso que a gente, muitas vezes, conversa com a gente mesmo. É porque você está conversando internamente com figuras psíquicas. Você está conversando com o ânimos, você está conversando com os pais interiores, mas você não sabe, porque você não tem esse conhecimento. E quando a gente começa a perceber, epa, peraí, quem que tá falando agora? Não, essa voz não é minha. Não, peraí, mas escuta, isso aqui não sou eu. Escuta, isso aqui não faz bem pra mim. Não, isso aqui é uma cilada de uma voz que tá aqui dentro. Peraí, voz, calma aí, vamos arrumar isso aqui. Você começa a se libertar. E aí, o que me vem aqui é o mito de Medeia. E nesse mito de Medeia, ela é uma mulher que ela é verdadeira, ela sabe curar, ela sabe transformar, ela sabe usar ali o encantamento da vida. Mas isso, não esse mito distorcido pelo patriarcado, antes. E ela amou demais, ela se entregou, ela amou tanto que ela perdeu partes de si mesma. Ela reprimiu partes de si mesma para caber dentro desse amor. Ela confiou a sua própria alma, ela confiou, ela acreditou naquele homem. E aí, quando ela perdeu as partes de si mesma, tentando caber no amor de Jasão, o que aconteceu? Jasão acabou trocando ela por status, dinheiro, poder. E ela não ficou só furiosa, ela se sentiu esvaziada, ela se sentiu quebrada, arrasada, sozinha. É isso que a gente sente, né? Porque ele não destruiu apenas a confiança dela. Ele quebrou o vínculo. Ele não levou apenas o amor, mas ele levou a identidade dela. Aquela identidade que ela tinha quando ela estava com ele. Quando a gente se casa, bom, antes da gente se casar, né? A gente tem a nossa identidade de, é a namorada, é a noiva do fulano, tá. Quando a gente se casa, a gente tem um vínculo que deveria ser maior, deveria ser mais forte, teoricamente. Mas, muitas vezes ele não é. Muitas vezes você tá casada, você tá com a pessoa ali por anos e anos, mas lá no fundinho, lá no seu interior, você sente que falta alguma coisa. Eu sentia isso, eu já senti isso. E muitas vezes a gente fecha aquela porta como se isso fosse um segredo guardado dentro de um quarto. E você fecha aquela porta, tranca 2, 3 vezes e você não quer olhar. Você não quer perceber. E a qualquer ameaça de que aquela porta, de que aquela chave vai se abrir, você corre, você entra em desespero. Isso acontecia muito comigo. Quando esse conhecimento começou a bater a minha porta, né? Começou, ei, opa, peraí, o que você tá sentindo talvez não seja tão, né, longe da realidade. Não, olha só. Isso me deixou muito apavorada. Porque eu não tinha esse conhecimento não está disponível. E se você está aqui, considere-se privilegiada, porque esse conhecimento não é muito difundido. É só para quem realmente quer mudança. E se esse vídeo chegou até você, certamente a sua vida tá para mudar. Enfim, ela se sentiu quebrada, ela se sentiu traída, decepcionada, não só com ele que tomou atitudes que ela não queria que ele tomasse, mas com relação a ela mesma, com relação aos instintos dela, que ela não olhou, que ela, viu que estava caindo, que o negócio estava quebrado,
mas ela fez de conta que ela não viu. E isso dói muito. Eu também amei alguém que representava que eu precisava me provar, que eu era suficiente, que eu era amável, que eu era insubstituível. Olha só, com relação a insubstituível aqui, cada ser ele é único. Ele é insubstituível para si mesmo e para quem ama ele de verdade. Não para o resto. Só para quem realmente tem esse laço. Para quem tá com você quando você tá lá embaixo e quando você sobe. E aí depois você vai estar lá embaixo de novo e as pessoas continuam ali do seu lado. Isso é realmente amor. Caso contrário, não é não. É outra coisa. E aí, eu achava isso, né? Enfim, e por anos eu confundi esse amar do amor com ser aceita e ocupar um lugar que o outro só não queria que ficasse vazio. Porque muitas vezes as pessoas se juntam a outras, elas entram, elas continuam, elas pulam de relacionamento em relacionamento por conta de não conseguir ficar sozinhas com elas mesmas. Porque quando a gente fica sozinho com a gente mesmo, de cara a gente já chega na solidão, né? Tipo assim, puxa, tô sozinha, e agora? Socorro, Deus! Mas passado algum tempo ali, você começa a descobrir coisas sobre você mesma. Isso é muito nutritivo, mas para sua alma, não para o mundo. Para si mas é assustador também. E eu confundia também esse voltar com alguém, né? Cortou o laço, depois querer voltar, também com amor. Até que eu percebi que quanto mais eu tinha esse sentimento, mais eu me afastava de mim mesma. Porque aí eu teria que entrar numa caixinha de alguém, que não era mais eu. E no início, a gente tende, né? Porque a gente se assusta. Meu Deus, aquela minha identidade já não existe mais, porque foi cortado o laço. Assim como eu disse anteriormente, aquela identidade de esposa, ela não existe mais. E aí, o que eu faço agora? Eu fico sozinha, enfrento quem eu sou de cara, enfrento essa solidão, chego na solitude e me conheço, ou eu embarco na primeira oportunidade que tiver, que me aparecer. É uma escolha. E para toda escolha tem uma renúncia. Eu escolhi me conhecer. Eu escolhi olhar e pensar assim, não, peraí, calma. Porque quando eu era mais jovem, eu fui essa que pulei de um relacionamento no outro, sabe? Eu emendei o primeiro namorado, aí largou, aí o segundo namorado, aí largou, aí o terceiro namorado, e aí eu não tive tempo comigo mesma. Eu não tive isso. E aí opa, não, pera, agora o casamento acabou, não, vamos lá ver o que aconteceu. Calma aí. Não vamos embarcar logo, não, porque alguma coisa precisa ser olhada. E essa é a verdadeira nutrição da própria alma. Senão, não vai chegar alguém interessante de jeito nenhum. Por quê? Assim como do primeiro pro segundo pro terceiro, né? Foi assim? Continua. Sabe aquela história, só muda de endereço? Com certeza essa pessoa não se conhece. Essa pessoa não sabe quem ela é. Por isso que ela diz isso. E aí, eu percebi que eu sou inteira. E que o ciclo de dor e de saudade, ele parou quando eu tive acesso a isso. Quando eu comecei a olhar para as minhas próprias partes, buscar esse conhecimento, buscar entender, mas não só com a mente. Não é só um conhecimento de livro, mas é de vivência. É olhando para os meus sonhos, que eu tenho, sim. Se você não sabe, existe uma psicologia chamada de psicologia profunda e que ela fala muito com relação aos nossos sonhos. Porque o nosso inconsciente, aquilo que a gente não sabe sobre a gente, tá ali no iceberg de Freud, o que a gente sabe é 5%. O que a gente não sabe é 95%, assim como os oceanos. E aí eu fui atrás disso, fui atrás desses 95%. E foi aí que eu comecei a olhar para os meus sonhos, para o meu inconsciente, analisar, perceber.
perceber o que eu precisava cortar da minha vida, mas de dentro de mim. O que eu precisava falar mais não? O que eu precisava mostrar mais? O que eu precisava mostrar menos? As pessoas em quem eu confiava, com quem que eu poderia contar, quem ia ter respeito e não julgamento pela minha vulnerabilidade, quem ia estar ali do meu lado realmente enxugando as minhas lágrimas. Porque às vezes a gente só precisa de alguém para enxugar as nossas lágrimas. E não enxugar no sentido, coitadinha, vem cá, cuticute, não, ai meu Deus, ele não te merece. Não, não é isso. É só estar ali para te dar um abraço. Eu tô aqui. Sabe? Só. Mas eu comecei o quê? Eu comecei a me conhecer. E isso foi maravilhoso. Porque eu descobri os meus dons. Meus dons, assim, que eu achava que era... que todo mundo sabia isso. Eu achava que todo mundo tinha isso, mas não, eram meus. Por exemplo, o dom de perceber coisas. Pegou no ar, sabe aquela coisa de pegou no ar? Só que aí, por exemplo, essa questão de pegar no ar, ela é um pouco sutil e delicada, para não entrar em paranoia. Porque a gente precisa olhar para a realidade e não para a fantasia. Mas existe sim uma forma bem sutil, quando você começa a entender os padrões e perceber, você consegue ali pegar no ar as coisas. Mesmo que as pessoas à sua volta não estejam enxergando o que você está enxergando. Isso acontece muito comigo. Muitas vezes eu fico em silêncio, eu fico quieta, eu só observo. Coisas com as minhas clientes aqui online. Eu já percebi coisas assim que, será que uma cliente minha disse assim uma vez, eu tava lá na casa de uma pessoa que eu tava conhecendo, tal, e aí de repente na sala, no sofá, eu achei um brinquedo. E aí parece que a outra pessoa ficou meio desconcertada e tal, enfim, eu não disse nada, eu sabe? Eu não dei o meu palpite ou a minha opinião, porque eu quero as perguntas dela, eu só faço ali as perguntas, eu pinço ali perguntas dos pontos cegos que ela não está vendo. E aí sabe aquela pulguinha atrás da orelha? Ela não permaneceu depois com essa pessoa, mas naquele momento eu senti, pensei, ele tá brincando com ela. O que me veio quando ela falou aquilo de brinquedo, que encontrou um brinquedo e tal, não tinha nada a ver com isso. Mas o que me veio, a revelação que foi me trazida foi, ele tá brincando com ela. E, enfim, aconteceu que os dois não ficaram juntos e tudo mais e tal. Voltando aqui, né? Essa quebra de vínculo que aconteceu comigo, do divórcio, foi maravilhosa para quê? Quebrou a projeção que eu tinha. O homem que eu idealizava na minha cabeça, no homem de carne e osso, ele não existia. E aí, então, assim, rompeu de um jeito, assim, foi doloroso, foi bem doloroso, mas foi divino. Eu consegui encontrar o amor divino real. Eu fui despertada. Hoje, eu reconheço as tramas por trás das conversas, dos comportamentos, das emoções, das fotos. Eu consigo identificar, muitas vezes, em uma foto, qual é a intenção da pessoa. Eu consigo identificar coisas, assim, sutis, sabe? Frases, coisas, assim, que parecem bobas, mas as pessoas estão sempre falando quem elas são e o que elas estão sentindo. A gente só precisa ter ouvidos para escutar. Eu também descobri muito sobre a fonte criadora, o divino, o amor, a 5D. O Pai a quem Jesus se referia, que não tem nada a ver com esse Deus aí que eu acreditava antigamente, que eu ia fazer alguma coisa errada, ia dar um raio na minha cabeça. Se eu fizesse meu Deus, nossa, meu Deus, pecado, ai meu Deus do céu, agora 52 chibatadas. Não. Que pregam da igreja, que injetam ali muita culpa e medo. Culpa, medo e apego. Isso é para manipulação. E eu achava que eu precisava, por acreditar nesse Deus que eu acreditava, porque uma coisa puxa a outra, tá? Tá tudo interligado. Não tem nada desconectado. Eu achava que
por acreditar nesse Deus, eu também tinha que manter esse casamento com aquela pessoa, e custasse o que custasse, entende? Custasse eu ir contra os meus valores, contra a minha saúde, contra, sabe? Eu estava aceitando coisas inaceitáveis, e isso não é inaceitáveis para mim, para os meus valores. Talvez para você seja uma coisa banal, mas para mim não era. E eu estava me traindo. Eu estava traindo a minha própria alma. E aí as coisas acontecem, reflete fora. E aí, hoje eu sei que esse relacionamento, ele já estava na minha linha de trajetória, na minha linha de caminho para que eu despertasse. A maternidade, o divórcio, tudo, por mais doloroso que tenha sido, eles vieram como um combinado de alma, para um despertar mais profundo. Esse fim de semana, eu estava lendo esse livro aqui, A Tecelã. Aí vai estar espelhado, mas, enfim. E eu chorei lendo esse livro. Eu chorei. Porque ele conta uma parte da Bíblia que eu nunca tinha notado, com relação à história de Esther. Ele conta uma parte da Bíblia com relação à história de Sara, com relação à infertilidade no Antigo Testamento, que eu nunca tinha notado. Ele fala da história de Ruth e Noemi, lembra? Aquela que vai junto com a sogra. E aí eu nunca tinha percebido aquilo, que ela vai para plantações de... a Ruth, né, que fica com a sogra, e aí a sogra instrui ela aí nos campos de milho. Milho é símbolo de Deméter, da deusa Deméter. A sogra instrui ela a fazer umas certas coisas que era do feminino antes do patriarcado. E aí, rasgar esse véu, tirar essas vendas dos meus olhos, assim, e perceber o quanto eu já fui manipulada pelo patriarcado, pelo que me ensinaram e que não tinha nada a ver com a realidade. Porque uma coisa é certa: quem controla o presente, controla o passado. E quem controla o passado, controla o futuro. Essa frase não é minha. Eu ouvi com a doutora Frances Pastornik, uma terapeuta e criadora de conteúdo, de cursos, enfim, excepcional. E aí eu fiquei pensando o quanto eu já tive um presente que foi manipulado por um passado que me passaram e que não é real. Para que eu tivesse um futuro de escravidão. Enfim, alguém precisava ouvir isso, porque isso daqui não tá nem no meu roteiro. Olha só. E você se manter nesse ciclo, você ficar nesse ciclo, é como andar num labirinto de espelhos, infinito. Você acha que você tá indo para frente, mas você tá só encontrando mais um reflexo. E atravessar isso, ter esse conhecimento, ter esse passo, essa decisão, é quebrar esse espelho. É olhar para a dor sem fantasia. É voltar para si, mesmo que doa, mais do que voltar para o ex, do que voltar para ele. E é aí que a mágica começa. Porque quando você se reencontra, o ele, né, já não tem mais domínio sobre você, sobre o seu enredo, sobre a sua vida. Nem o que ele faz, nem com o que ele anda, isso já não interfere mais na sua vida. Você já não sente mais. E aí você consegue chegar no topo, que é o quê? A indiferença. Porque aquele relacionamento era mantido por sombras, por ânimos negativos, por traumas de ambos os lados. E aí, o relacionamento só permanece quando a gente consegue quebrar essa projeção dos dois, né? Porque certamente o outro também projeta sobre a gente, porque os homens têm a ânima, e tem tudo isso aqui também, só que de um jeito espelhado. E
E aí, quando os dois conseguem dar as mãos e falar, não, realmente é para lá que a gente está indo, né? Rumo à honestidade, à lealdade, à verdade. E apesar de tudo, foi você que começou a caminhar do meu lado e, né, faremos aqui essa caminhada de vida juntos, enfim. Aí sim é de verdade. Mas caso contrário, não. Porque às vezes um pode escolher querer ficar com a venda. Pode, assim como o Jazão, escolher ficar com o status, dinheiro e poder, ao invés de ficar com a própria alma. São escolhas, e toda escolha tem uma renúncia. Enfim. E aí, quando você faz essa travessia, você encontra o verdadeiro amor. Principalmente com relação a si mesma. E isso é um portal. Nem todo mundo vai suportar a sua luz. E tá tudo bem. Porque a sua luz, ela já se basta. E ela vai iluminar. Sabe aquela coisa de que cuida do seu jardim, que as borboletas vêm? Ah, elas vêm. Certamente elas vêm. E foi por isso que eu criei a sessão Travessia. Ela não é um concerto. Ela é um ritual de libertação e de liberação. É um espaço onde a tua história é ouvida, sem julgamento, sem culpa, só como ela é. Onde a sua dor é nomeada com respeito. É onde você começa a voltar para si. E você não precisa de mais uma técnica, mais uma informação, mais aí um calhamaço de coisas. Ai, que dia que você nasceu e não sei o que. Não, você precisa sentir, você precisa vivenciar, você precisa atravessar um processo. E não mais informação. A gente já está cheio de informação. A gente precisa começar a sentir, começar a viver. Porque senão o nosso corpo começa a ter problemas. E se você precisa de tudo isso, se você sentiu aí no seu coração, se isso faz sentido para você, o convite está feito. Meu contato está aqui abaixo. Você não está confusa. O seu inconsciente, essa parte que você não consegue perceber sozinha, só está pedindo para ser escutado. E talvez escutar seja o primeiro passo que você dá em direção a voltar para si mesma. Você não sai transformada da travessia. Você sai lembrada. E eu estou aqui para isso. Um beijo e até o próximo vídeo.